Você está ouvindo o Devocional Jesus Vive, um devocional para glorificar o nome do Senhor, através da meditação em Sua Palavra. Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O capítulo 6 de Romanos começa com uma pergunta feita pelo apóstolo Paulo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo, nessa primeira parte do capítulo 6 de Romanos, está antecipando uma pergunta que seria feita pelos seus adversários, pelas pessoas que tinham a intenção de deturpar o entendimento da salvação inteiramente pela graça, a graça imerecida de Deus. Porque Paulo diz lá em Romanos 5:20 que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo está dizendo que o pecado do homem não é maior do que a graça de Deus. Mas viriam alguns que diriam que se o pecado do homem não é maior do que a graça de Deus, por que não viver no pecado? Por que não desfrutar dos prazeres momentâneos do pecado, se Deus é grande e poderoso para nos perdoar? Paulo diz, de jeito nenhum, de modo algum, um não absoluto. Isso acontece por algumas razões. Primeiro, aquele que foi salvo pela graça, ele foi salvo da escravidão do pecado. Antes nós vivíamos como escravos do pecado, fazendo os prazeres e as vontades do nosso velho homem. O nosso velho homem é aquele ser que desfrutava do pecado, que buscava o pecado. E Paulo vai dizer mais adiante que esse velho homem morreu.
Então, se esse velho homem morreu, ele não mais tem poder sobre nós. A salvação pela graça nos traz uma nova vida, uma vida em Cristo, unida em Cristo. Então, Paulo diz: como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Nós morremos para o pecado e Deus matou o nosso velho homem que desejava o pecado. Essa é a primeira razão de nós não desejarmos mais a viver a nossa antiga vida, porque o velho homem morreu. Segunda razão de não desejarmos fazer as obras do velho homem é que nós somos gratos àquele que nos resgatou das trevas. Nós éramos servos do pecado, vivíamos para o pecado, estávamos inimigos de Deus, mas Deus, em sua imensa misericórdia e graça, nos resgatou do império das trevas. Nos tirou das potestades do ar. E agora nós somos propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Então nós temos um novo mestre. O nosso mestre não mais é o pecado, o nosso mestre é Cristo e nós servimos a Ele. E nós somos gratos ao nosso Senhor, porque Ele nos tirou da escuridão e nos trouxe para a luz. Ele nos lavou de todo o pecado. Por isso que um cristão genuinamente salvo não deseja mais andar no pecado e não anda no pecado. Essa é a segunda razão. A terceira razão para que nós não busquemos mais o pecado é que agora nós somos livres em Cristo. Antigamente nós fazíamos as vontades da carne porque nós éramos escravos da carne e do velho homem. Nós não tínhamos escolha. A nossa natureza nos inclinava a fazer tudo o que é mal. Hoje, nós somos livres em Cristo. Hoje nós conseguimos buscar a Deus com o nosso coração. Nós conseguimos adorá-lo. Nós conseguimos e temos poder para rejeitar o pecado. O poder que vem de Cristo, o poder que vem do Espírito Santo de Deus para dizer: não, eu escolho a Cristo e rejeito o pecado. Então, o que as pessoas iriam dizer? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Isso é um completo absurdo. Porque o verdadeiro cristão, ele tem amor por Deus. Ele tem zelo pelo Senhor. Ele não quer desagradar o coração do seu mestre. É um servo que deseja fazer o melhor para o seu Senhor. E é um servo muito grato ao seu Senhor, porque esse servo foi retirado da escravidão do pecado, do poder das trevas. E agora ele deseja fazer a vontade do seu Senhor. E Paulo continua no versículo 3 dizendo: ou porventura ignorais que nós, que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo aqui faz uma analogia, faz uma semelhança da nossa morte para o velho homem com o batismo, que realmente tem uma ligação muito interessante. O batismo bíblico por imersão simboliza a morte do velho homem quando o homem desce às águas e é completamente coberto pelas águas em posição de morte. Ali simboliza externamente o que já aconteceu no coração do homem. Ele morreu para o pecado, ele morreu para a iniquidade, ele morreu para o velho homem. E depois o homem sai das águas, simbolizando o seu novo nascimento, a sua ressurreição com Cristo.
Por isso que Paulo diz: pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. O batismo simboliza duas coisas. Primeiramente, a morte, quando nós descemos as águas, e a ressurreição, quando nós saímos das águas. Por isso que Paulo disse: vós morrestes com Cristo e fostes sepultados com ele na morte pelo batismo, também com Cristo fostes ressuscitado. Ou seja, se nós morremos para o velho homem e ressuscitamos para uma nova vida, agora unidos em Cristo, fazendo parte do corpo de Cristo, como filhos de Deus, agora nós devemos viver e andar em novidade de vida. Agora as nossas obras devem ser compatíveis com o nosso novo nascimento. Paulo diz no versículo 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O Senhor Deus crucificou o nosso velho homem. Não nós, porque nós não tínhamos poder de fazer isso. Mas Cristo, quando morreu por nós, nós morremos com ele. Quando aceitamos o Senhor como nosso Senhor e único e suficiente Salvador, nós morremos com Cristo para o velho homem e agora nós somos uma nova criatura. Nós fomos justificados, ou seja, tornados justos perante Deus. E se nós fomos justificados, Paulo diz, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Ou seja, estamos unidos em Cristo para fazer as obras que agradam a ele. E Paulo diz no versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como membros ou instrumentos de justiça. O que Paulo está dizendo aqui é que nós agora somos nova criatura e nosso corpo deve ser usado para servir a Deus. Nós não podemos utilizar nenhuma parte de nosso corpo para o pecado, como um instrumento de iniquidade, não. E como? Como assim parte do nosso corpo? Nós temos olhos, nós temos ouvidos, nós temos mãos, nós temos pés. Os nossos pés não podem nos levar para o lugar de pecado, para a roda dos escarnecedores. Nós não devemos deixar que os nossos olhos vislumbrem qualquer coisa que possa nos levar a pecar. Nós não devemos expor os nossos ouvidos a qualquer coisa que possa fazer com que o pecado habite em nós. As nossas mãos devem ser usadas para levantar ao alto em louvores a Deus e não para fazer aquilo que desagrada ao Pai. Então, Paulo aqui está dizendo que nós devemos utilizar o nosso corpo inteiro como instrumentos de justiça, que nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, lendo a sua palavra, olhando para coisas que agradam ao Senhor. As nossas mãos devem servir não mais para fazer iniquidade, sim para ajudar o próximo. O nosso ouvido deve estar atento à palavra do Senhor, à pregação da sua palavra, e não mais escutando aquilo que nos leva a pecar e a ter pensamentos maldosos. É oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo a Deus. E Paulo termina dizendo, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não mais tem domínio sobre nós, porque nós não servimos mais
A vida de pecado que tínhamos fazia parte do velho homem que agora está morto e sepultado. Agora o nosso coração anseia por fazer a vontade de Deus e andar de modo digno do seu chamado. Glorioso Deus, nós te damos graças, Senhor, por este capítulo maravilhoso de Romanos. Ó Senhor, que nos mostra a transformação que tivemos no momento em que nos unimos a Cristo. Morremos para o pecado, o velho homem que se inclinava para o pecado não mais existe em nós, Senhor. Agora o que existe é uma nova criatura que anseia, que deseja fazer a Tua vontade. Uma nova criatura que se agrada de ouvir a Tua palavra, que se agrada de ler o Teu Evangelho, que se agrada de ter comunhão com outros irmãos sinceros. Uma nova criatura que não mais pensa nas coisas aqui da terra, e sim nas coisas que são do alto. Uma nova criatura que se regozija ao ir à casa do Senhor. Uma nova criatura que anseia por ter comunhão contigo em oração. Oh Deus, nós te damos graças, te rendemos louvores. Que nós possamos, Senhor, cada dia mais viver dignos da vocação a quem fomos chamados, para sermos a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim, Senhor, que nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Obrigado por ouvir o Devocional Jesus Vive. Se você gostou, compartilhe esse episódio com seus amigos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre ti.